Bom dia, Morandini. Bom dia, ouvintes do Grupo Tati. Um prazer estar aqui com você novamente. Olha, o pessoal está ainda querendo saber, a Câmara queria 29, 27, continua com 22 vereadores. Como é que está essa situação, Rodine? Você é o contra, que eu sei, mas Não, a sou maioria contra. lá são Ô, 14 Morandini, vereadores que pediram para 27, né? você se lembra lá em 2012? Foi um período turbulento aqui na nossa política. Alguns vereadores queriam que a Câmara tivesse 31 vereadores, outros 29, outros 27. E a sociedade não queria nada disso, na verdade. A sociedade queria que o pessoal que estivesse aqui trabalhando fosse firme, que fizesse o trabalho que o vereador tem que fazer. Muito bem. A ACI, a Fiesp, algumas entidades ribeirão-pretanas não conformadas com o que estava acontecendo, inclusive eu, enquanto fazia parte do movimento social, a gente saiu recolhendo assinaturas e até circulou na cidade por muito tempo um adesivo do 20 bastam. Lembra disso? 20 vereadores bastam para Ribeirão Preto. Era essa a campanha. Aí tinha até um pessoal que falava 20 vereadores e um time de futebol. Eu não vou nem falar qual que é o time, porque senão o pessoal fica bravo comigo, porque eu sou botafoguense. Aí, o que aconteceu? Internamente aqui na Câmara Municipal, houve também uma disputa de qual vereador que queria ser o mais legal. E aí a questão foi parar no STF. A própria Câmara Municipal mandou uma ação para o STF que determinou que Ribeirão Preto deveria ter, então, 22 vereadores. Nem 27, nem 25, nem 20, 22 vereadores. Muito bem. Aí vem as eleições, mudaram-se as regras das eleições, né? Alguns partidos grandes que tiveram pessoas com expressivo número de votos não tiveram seus vereadores eleitos, né? É o caso do próprio André Trindade, que está à frente do movimento aí para aumentar para 27. O que acontece? O coeficiente eleitoral, ele, na última eleição, foi 11 mil votos, mais ou menos. E o Democratas, que era o partido que estava a Gláucia, o André e o Fabiano, que vai falar daqui a pouco, só fez um vereador, né? Porque só fez coeficiente suficiente para eleger um. Então, o André, inclusive, que teve mais votos do que eu, não foi eleito por conta da regra. Eu fui eleito por conta do partido que eu me encontro, que é o Partido Novo, e da sobra de votos. Inclusive, sobra de votos que não fizeram esses vereadores. Muito bem. Então, há uma discussão, primeiro, da regra do jogo. Nessa regra atual, nem sempre quem tem mais votos é eleito. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que não foi feito, até agora, uma audiência pública para discutir o tema. Por quê? A Constituição dá poderes para os municípios que tiverem acima de 700 mil habitantes, como é o caso de Ribeirão Preto, que tenha até 29 vereadores, né? Então, existe essa possibilidade. E uns vão alegar que vai melhorar a representatividade, né? Porque você vai aumentar a representatividade aqui e ali, o que eu coloco em xeque e duvido. Porque o que vai aumentar é o número de cadeiras do mesmo partido, ou seja, vão aumentar o poder de fogo dos blocos. Então, por exemplo, quando o bloco, um partido qualquer, tem 3 ou 4 vereadores e eles fecham uma questão, pode pender para um lado ou para o outro. Por exemplo, ontem aconteceu aqui na Câmara Municipal que não foi aprovada a CIP, porque os vereadores de um bloco votaram contra, né? E o prefeito acredita que estava contando com esses votos. Muito bem. Então, por que eu, André Rodini, sou contra o aumento do número de representantes? Porque eu acho que o legislativo no Brasil todo ele é inchado. O que nós deveríamos ter, e nós deveríamos estar discutindo, é o voto distrital.
esse, de verdade, distribui a representatividade pela cidade toda. Uma cidade dividida em distritos, o vereador mais bem votado daquele distrito, ele vai representar a população daquele grupo. E não uma quantidade maior de cadeiras. Porque se nós pensássemos assim, a Assembleia, a Alesp aqui, tivesse mais cadeiras, teria melhor representatividade de Ribeirão Preto? O Congresso Nacional, com mais cadeiras, faria mais deputados federais em Ribeirão Preto? Numa eleição polarizada como foi essa, o próprio munícipe de Ribeirão Preto vota em candidatos superstar lá de São Paulo, não sei o quê, esses campeões de voto, e o voto não fica em Ribeirão Preto. Então, não adiantaria aumentar o número de congressistas, como não adianta aumentar o número de vereadores, se o tema for representatividade. Então, eu sou contra, eu já avisei o grupo aqui que eu voto contra o aumento do número de vereadores. Ontem nós tivemos aqui a visita dos representantes do Movimento 2030, né, do Instituto 2030. Aí eu até falei para eles, não vem gastar a Bíblia com índio catequizado, porque eu já sou contra o aumento de vereadores. Então, vocês deveriam estar conversando com quem é a favor. E eles parecem que vão conversar com todos os vereadores, colocar alguns posicionamentos da nossa sociedade e depois vão para o voto. Né? É assim que acontece numa democracia e a gente tem que aceitar o sufrágio. Agora, repito, não entendo que seja a melhor forma de apresentar um projeto da forma como foi feita, apenas captando assinaturas internas e colocando para votar. Eu acho que é um tema tão sensível para a nossa sociedade, como é o aumento da cadeira de vereadores, de representatividade, teríamos que ter audiências públicas para discutir, inclusive para ouvir os dois lados, não é verdade? E aí sim, dentro de um consenso, aí a gente revê ou não o número de cadeiras, né? Então, esse é meu posicionamento, entendo que essa é a melhor forma de dar uma resposta para o nosso eleitor que confia no nosso trabalho e que nos elegeu com essa intenção. Então, nós não vamos fugir à regra. Bom, e a questão da CIP, da parceria público-privada, etc. e tal, não seria bom fazer uma auditoria naquilo que a CPFL recebeu? Olha, eu já tenho uns números, porque eu já pedi para o secretário de Fazenda que me passasse os números. Então, para você ter uma ideia, Morandini, você sabe quanto que Ribeirão Preto gastou de energia elétrica o ano passado, com Prefeitura, SAERP, Guarda, IPM, Sassom, Pedro II, Fundete, FIPAS e Fundete? Sem contar Teatro Municipal, sem contar Hospital Santa Lídia, só essas daqui da administração direta e indireta do município foi 114 milhões de reais, 146.256,23. Desse valor, de CIP, né, foi repassado 30.146.019,62 para a concessionária que ilumina a cidade. Então, o que é que nós estaríamos discutindo, que eu acho que é o importante discutir? Veio uma tabela de preços para a gente aqui votarmos, né? Inicialmente, eu havia entendido que essa tabela seria submetida a um leilão para os interessados oferecerem valor mais baixo ou melhor preço por maior quantidade de pontos, o que deveria ser o ideal no mundo das contas públicas. Um leilão público, um edital que abrangesse tudo isso. Não, mas era simplesmente a tabelinha lá de custo. Bom, vamos supor que essa tabelinha tivesse passado. As famílias de baixa renda, de tarifa social, essas coisas todas, pagariam a partir de 80 centavos por mês de iluminação pública. E o máximo a ser pago seria R$100. Então, você tem uma super empresa que consome uma grande quantidade, pagaria R$100. A prefeitura pagaria R$100. Né? Então,
eu entendi que haveria uma distribuição melhor, proporcional ao poder de contribuição de cada um com essa nova CIP. Não passou, ótimo, dá tempo de estudarmos o assunto. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte: o prefeito nos chamou para uma reunião online com os vereadores, né, os secretários lá na prefeitura, o prefeito e nós, vereadores, quando ele explicou, então, naquele dia, entraria a matéria para ser votada, né? Então, é uma outra falha que eu vejo na administração pública, igual essa que eu falei do projeto dos 27. Não há tempo para todos discutirmos, para todos entendermos o assunto. Por quê? O vereador, ele não é expert em todos os assuntos. Por isso, ele tem assessoria. Por isso, ele tem onde consultar outros municípios, outras cidades que já fizeram esse tipo de negociação da iluminação. Como não houve, e a prefeitura, o executivo perdeu na votação aqui, abre-se uma oportunidade para nós discutirmos, inclusive um tema que lhe é muito caro, que é o IPTU do poste que está no nosso município. Discutimos tudo num pacote, em audiências públicas, em uma situação em que, quando nós, vereadores, formos votar, ou discutir, ou apresentar propostas, nós tenhamos subsídios suficientes para fazê-lo, né? E isso só é possível quando as partes interessadas estão discutindo na mesma mesa e os ditos experts do assunto possam também opinar. Então, nós deveríamos estar chamando a CPFL, as fornecedoras independentes de energia elétrica, as empresas que poderiam fazer um modal de leilão, de licitação, que poderiam participar, né? E todos conversaríamos juntos. E eu ainda faço uma outra ressalva, Morandini. Na data de ontem, eu cobrei na nossa sessão aqui da Câmara Municipal o posicionamento que, desde agosto, eu fiz a indicação para o Executivo comprar energia no Mercado Livre. O que é isso? Nós todos, eu, você, a maioria das pessoas que nos ouvem, compram energia da CPFL. Parece que é um monopólio, mas não é. Se os grandes consumidores, como prefeitura, grandes empresas e todo mundo, quiserem comprar, a própria Câmara Municipal, que não conseguiu colocar o telhado fotovoltaico aqui, tão alardeado, não conseguiu, por que já não faz um edital para comprar energia no Mercado Livre? Mercado Livre é o seguinte: existem grandes produtores de energia elétrica no Brasil. Agora, mais recentemente, as fotovoltaicas que estão se espalhando por aí. Essas empresas jogam essa energia na rede da distribuidora local, aqui no estado de São Paulo, no caso da CPFL. E ela pode vender diretamente esses quilowatts direto para a empresa, sem passar pela CPFL, apenas utilizando a rede de distribuição da CPFL e pagando uma taxa por isso, tá certo? Então, ao invés da CPFL vender energia, venderia a empresa livre. E aí, com isso, Morandini, há uma economia de 5% a 25% do valor, dependendo do leilão e da forma como é comprada. Se nós estamos falando aqui de 114 milhões de reais que foi gasto no ano passado, nós estaríamos falando de quase 25 milhões de reais, que é praticamente o mesmo custo que pagamos para a contribuição de iluminação pública. Então, se nós fizermos um modelo econômico, nós conseguimos dar para o munícipe a iluminação gratuitamente, sem precisar o munícipe pagar por ela. É uma questão de administração do dinheiro público. Muito obrigado a você, vereador. Eu que agradeço, um bom dia a todos.